Olá, o Eu Ouço Gente Morta está de volta, primeiro programa de 2023, que não poderia voltar numa data mais propícia, afinal, sexta-feira 13. É Então isso queria aí. aproveitar e desejar um feliz ano novo, feliz 2023 para você, para o Rômulo, para mim, para todo mundo. Seja um Season ano 3, hein? maravilhoso. Season 3, terceira Começamos temporada. aqui, exatamente, Ah, premiere da é isso temporada aí. 3 do Eu Ouço Gente Morta, que já foi Eu Vejo Gente Morta, Foi só um pouquinho, só um pouquinho. o podcast do Mais Que Horror. E que muito louco pensar que a gente tá aqui ainda, hein, Rômulo? Terceira temporada, é, na força do ódio e do café. E é isso aí, meu irmão. Ó, vai ser um programa recheado, muito conteúdo, diversificado. Vai ter jogo, vai ter filme, vai ter série, vai ter Livro? livro, Aham. muito livro. Inclusive vai ter promoção. Afinal, esse aqui é mais um programa especial Dark Side Books, Dark Isso. Side Graphic Novels. Ou Escute. seja, em algum momento deste episódio a gente vai fazer uma pergunta relacionada a Alan Moore, relacionada a Ed Campbell e a esse livro, que aí tá na capa e no título desse nosso episódio de volta de 2023, que é o Palavras, Magias e Serpentes. E aquele esquema, o primeiro que responder, a primeira que responder corretamente nos É, comentários, é isso aí. E leva. Ou seja, se você ouve esse podcast, seja lá onde for, Deezer, Spotify, sei lá, dá um pulinho lá no youtube.com/barra masquehorror, que é lá que a gente lê os comentários, que a gente conversa com todo mundo e tal, e é lá que a gente também vai pegar essa resposta, como aconteceu com o Clive Barker, né? já outro mestre, né? E não é agora, você não vai saber se é no começo, se é no meio, se é no fim. Tem que ouvir Então, tudo. tá escutando aí, vai parecer que nem um Jequiti, assim, ó, só uma piscadinha assim, ó. Você já vai ter que ficar preparado aí, preste atenção na. Hoje com o pai Google aí, tudo fica mais fácil, né? Mas eu tenho certeza que nossos ouvintes aí conhecem bastante do Magus, né? De Ó, eu vou Alan te dizer, Moore. cara, da outra vez eu fiquei assustado porque eu fiquei ali, sabe, bem em cima da publicação pra ver a primeira pessoa Foi que muito respondesse. rápido, E foi muito tipo, rápido. a gente publicou, terminou de dar o tempo, né? O nosso podcast tem normalmente 1 hora e pouco, 1 hora e 15. Deu esse tempo, plau, tava lá a resposta correta. E outras pessoas Nossa. vieram na sequência, né? Mas Aham. foi. Então é o mesmo esquema. E quem sabe a gente faça mais coisas, né? A Darkseid convida a gente pra fazer e vai levar, assim, né? Bom dizer, né, vai levar uma cópia do Palavras, Magias e Serpentes. Esse livro maravilhoso E não, que e não não é é. só, não é só isso, Max, que o cara vai levar. O cara vai levar algo, Então, algo único. aí que tá, cara. O negócio é que vai levar um bookplate autografado pelo Alan Moore e pelo Ed Campbell. E é tipo, autografado a punho, sabe? Ave Tipo, dá pra Maria. ver que é lá o traço do camarada lá no papel. Ou seja, Nossa. vai levar essas. Porque esse livro, a gente vai comentar mais pra frente do livro. Vai comentar porque tem um monte de coisa, né? O Megan estreou lá fora, o novo filme de boneca assassina. Um sucesso danado de bilheteria, desde Nope, que não tinha um sucesso grande assim, Sim. em filme de gênero, né? Em filme de terror e tal. É, meio que já se pagou no final de semana de estreia. Não estreou em vários países. Aqui no Brasil só estreia semana que vem. Nos Estados Unidos estreou semana passada. E eu li no Vulture, vários outros sites, né, de cinema, sobre cinema, noticiaram isso, sobre o sucesso desse filme, as campanhas virais que teve em rede social, em jogo de, não sei, futebol americano. Eu vi um vídeo disso, ou de beisebol, não sei, nos Estados Unidos. Mas foi um Pra você ter sucesso. uma ideia, até tem um banner enorme, um banner enorme. Banner não, é um display, né? Quando é aquele de papelão montado. No Uhum. cinema da cidadezinha aqui do lado, bicho. No cinema da cidadezinha tem um display enorme de Megan. Assim na estreia, irei assistir, obviamente, e feliz da vida. Esse filme aqui é mais uma parceria James Wan e Blumhouse. Jason Blum, né, o Midas do terror, tipo, baixo orçamento, 10 milhões e tal, para um filme, né, um hollywoodiano e tal da vida é baixo. E já faturou 40, 50 milhões aí, já estão dizendo que vai ter continuação. O Dom Mancini deu as boas-vindas a Megan, a Dollhouse, a Casa de Bonecas, o criador, o pai do Brinquedo Assassino. Quem sabe a gente não veja um crossover aí dos brinquedos. Puta vida, já Como já pensou? aconteceu lá com os brinquedos diabólicos e o mestre dos brinquedos no passado, né? É, o Puppet Master. Que eu adorava, adoro tanto. Inclusive, esse ano teremos novo Mestre dos Brinquedos, cara. Se eu não me engano, é o 15º filme da franquia. Que eu É, gosto um monte. Então tem isso aí da Meg. E teve o aguardadíssimo trailer do novo filme do Ari Aster, né?
Boa. Boys Afraid, não temos um nome oficial em PTBR. Eu espero que fique aí na casa do Boi Está Com Medo, Já pensou o maluco Boi lança Está um bota, Temeroso. bota bolado? Bota Borrado? Tá Ah, boladão. tá borradão. Borrado. A gente tinha só aqueles pôsteres bizarros que pareciam um negócio feito por IA, assim, uma arte esquisita. Você assistiu o curta? Não, não cheguei a ver. Tiraram o Você que tinha, assistiu? eu assisti. É com o mesmo cara que faz aquele outro curta dele, do The Strange Things About the Johnsons, o Sei, pai sei. da família, é o mesmo cara. E o curta é sobre esse cara que ele tem um problema sério ele é meio paranoico. Então, esse Então, é, esse é o filme mais caro da A24, você viu isso? caralho, mas Tipo, pô. 6 ou 7 vezes mais caro que o Hereditário. Uhum. É o filme mais ambicioso da A24. E nas palavras do Ari Aster, o filme é um zonky nightmare comedy. Ou seja, né, Robert Eggers, Ari Aster estão dando assim uma descambada do terror. Eles estão indo para outros movimentos, É, outros eu não sei, gêneros, talvez ele, subgêneros. ele esteja falando isso, mas assim, é uma coisa muito de paranoia mesmo. Me pareceu um filme do Charlie Kaufman, sabia? Aham, Um é. Cinédoc Nova York da vida, uma adaptação, Quero Ser John Malkovich, uma coisa louca desse sentido, sabe? O que eu vi de semelhança entre o curta aí, os posters que a gente viu, é que o personagem principal tá sempre de pijama, né? Exatamente, o Joaquin Phoenix é o protagonista e é um filme meio aquele... Como chama aquele das irmãs Wachowski? O Cloud Atlas, lembra? Uhum. Que são décadas e décadas e diferentes lugares e planetas e não sei o quê. Com certeza parece ser um filme muito ambicioso. Assistiremos Abril, né? Abril tá apinhado de Meu coisa e também vai aniversário, ter pai. Meu aniversário tá chegando. Oh, e aniversário. no pôster já tá assim, né? Do diretor de Midsommar e Hereditário. Não precisa de mais nada, né? Pois é, quando esse cara faz alguma coisa a gente só senta e assiste. E também teremos em abril A Morte do Demônio e Ascensão. Também altas Nossa, expectativas para esse o trailer. trailer. Gostei Nossa. bastante do trailer, me pareceu extremamente sangrento. Tem o papo lá de que o diretor do filme, o Lee Cronin, que também escreve, né? Ali. O Sam Raimi tem uma coisa legal, né? Ele meio que apadrinha esses cineastas iniciantes. Foi assim com o Fed Álvares, né? E agora tá assim com esse novo camarada aí, Lee Cronin. O cara contratou um restaurante para ficar só fazendo sangue artificial, dada a quantidade absurda de sangue artificial nesse filme. Queria dizer, cara, esse cara, o Lee Cronin, ele fez um outro filme, se você quiser se preparar pra esse filme novo do Evil Dead, né? Que chama The Hole in the Ground, um filme irlandês. Você já chegou a ver esse, Romo? O Underground, não sei. Peraí. É um que tem uma família que tem um. Não, é uma mãe solo com um filho que moram no meio do mato, numa fazenda, e aparece um puta de um buraco no meio da plantação. Interessante. Eu É tô pensando que é legal, aquele cara. que os caras contratam a gente pra fazer a casa e enterra os caras. Não, não, não. É com uma atriz que eu não conhecia, mas eu gostei muito dela nesse filme. Chama Sienna Kerslake, É alguma coisa assim. interessante que você falou do sangue aí, meu, porque no trailer tem uma cena que é, obviamente, uma homenagem ao Iluminado, né? Que Com é certeza. Mas eu quando gostei mesmo é da cena do cortador de queijo, cara, do ralador de queijo. Ave Maria. Porque quem lembra do remake do Evil Dead, a cena do cortador de carne, Uhum. da faquinha elétrica, então acho Ah, que vai bem pra esse lado. do primeiro Evil Dead, acho que uma das coisas que mais me deu aflição é quando acho que enfim, uma caneta, não é? Uma tesoura no calcanhar, assim. É, e eu vou dizer, você que tá ouvindo esse podcast aqui no lançamento, na sexta, dá um pulinho lá no Mais Que Horror, que eu fiz o meu vídeo de mais esperados do ano, né? Eu tô fazendo os vídeos e dessa semana foi de videogame, semana que vem vai ser o de filme. Mas já dá pra ter uma ideia de qual é que é, né? Com esse. A gente fez o Desgraceira Awards, né? Que a gente botou isso lá também. Mas depois de ver esses trailers aí de Foi um Evil Dead, sucesso, do hein? Bo. Pelo menos Foi, não pra foi? mim, foi um sucesso. Eu Sucesso adorei. total, eu Foi também. muito legal. Teve até piadinha no meio. Eu fiquei conhecido aí como. Minha cabeça é o baú de coisa velha, que eu trouxe o Bento Carneiro de novo à vida aí, o Muito vampiro bom. brasileiro. Muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Mas ó, antes da gente ir pros livros, o Romulo tem dois aí pra falar e eu vou falar o do Alan Moore. Eu queria falar de uns jogos que eu joguei. Tem muito jogo de terror que saiu no passado, que a gente vai fazer esse catadão aqui, nesses primeiros Osso de Gente Morta do ano. Mas antes eu queria comentar de um trailer de um jogo brasileiro de terror,
chamado Two Sisters. Saiu recentemente esse trailer, de uma produtora chamada Bad Room Studio. Eu fiquei muito, assim, lisonjeado pelo diretor do jogo, lá da Bad Room, o Luiz Felipe. Me chamaram no Twitter para me falar sobre o trailer novo, etc e tal. E a gente trocou umas ideias, assim, uns comentários sobre o fato de a gente comentar, trazer aqui no Gente Morta. Então fica o convite para você dar um pulo lá no Steam e pesquisar por Two Sisters, que você vai encontrar esse jogo de terror brasileiro que, como o Romulo disse quando assistiu, remete, é que não tem como, né? Você vê um jogo de terror com uma máquina fotográfica, você já pensa no quê? Ah, sim, No é quê? Fatal Frame, né? E mesma coisa também, eu pensei logo no 2 porque o nome, né, Two Sisters, né? No 2 são gêmeas, não sei São se aí gêmeas. vão ser gêmeas, mas são duas irmãs e ela tá lá Aqui nesse jogo a gente joga com uma fotógrafa chamada Bárbara. E aí, pela sinopse aqui, ó, recebeu uma proposta anormal: fotografar uma vila com segredos bizarros Ah de lá, décadas Vila. Ah atrás. lá, É. Vila. Tudo vai mais entrando que a Vila. Mas assim, ó, eu boto uma fé, entendeu? Eu boto uma fé, eu aplaudo todos os produtores de jogos nacionais aí, principalmente de terror, que durante muito tempo aí ficou obscuro, assim, Não porque não existiu, não existia, existiu. né? Não é que não existiu, foi uma coisa muito, muito, muito obscura, assim, uma coisa, Obscura. só pra quem gostava muito de terror que chegava até essas produções. E agora, como foi o exemplo do Fobia no passado, lançado em todas as plataformas, assim, uma baita superprodução e tal. E a gente teve inclusive a categoria de jogo brasileiro de terror É, no Desgraceira Awards, né? tinha Isso pra gente é absurdamente Opus sensacional, né? Cast, Fobia. Então, cara, a gente Né? O Observo. observa. Então, a gente fica muito feliz de poder falar sobre isso, mais o Maxon, porque eu sou um bosta que só joga em console, mas o Maxon, meu, Ah, você eu vou fala de atrás, terror, cara, eu vou vai no atrás. PC, não sei o que, Onde vai. for, eu não tenho essa coisa de preferência, eu vou jogar onde o jogo tiver, cara, seja lá onde for. Mas eu sou a parte do programa que faz com que os produtores lutem para sair para consoles. Ah lá, ah lá, ah lá. Mas é isso, Two Sisters, dá um pulinho lá na página da Bad Room Studio no Steam, vale a pena. Apoia o terror nacional, é muito importante e a gente tem visto cada vez mais produções, sejam quadrinhos, livros, jogos, filmes, curtas. É absurdo o que tem acontecido, é um movimento artístico, cultural importantíssimo. E, né, 2023 tem tudo para a cultura voltar a ter importância, voltar a estar em primeiro plano, voltar a ter relevância, não é? Uma percepção boba minha ou na época da pandemia a cultura de terror assim ela deu uma florescida maior assim. Deu, e a gente vai ver os frutos disso agora. A gente vai ver Puta essa que catarse de tudo isso agora. vai ser Não veremos bonito. apenas os filhos e as filhas da pandemia, mas veremos essa, a arte exteriorizada, assim, a catarse de um período tão, tão difícil, não só da pandemia, para quem viveu no Brasil nesses últimos anos, não é mesmo? Coisa linda. Mas é isso. Então, Two Sisters, cara, um dos jogos que eu mais esperava ano passado, ele saiu no fim do ano, quase ali no finzinho de dezembro, que é o Choo Choo Charles. Manja esse jogo? Não. O jogo da Two Star Games, que na real é um produtor só, um camarada só, que fiquei muito feliz dele ter me respondido no Twitter. Porra, esses caras são foda, né? Os caras que é um São. cara que e aquele maluco Tipo o da Nine Rússia. Nails dos games, eu sempre penso Não, nisso, tem sabe? uns malucos da Rússia lá, aquele maluco da Rússia que fez vários Ele sozinho, é mano. E demais. que O depois que MK Games, é. depois que ele teve. Ele desistiu? Não desistiu não, né, Max? Não, ele voltou, cara. Ele tá fazendo o jogo de novo. Aí, mas Então, ele o Choo Choo Charles, como o nome diz, é um trenzinho maligno, satânico, que tá querendo te matar. E você é um caçador que chega numa ilha e meio que você tá lá justamente para dar cabo desse Charles, que é uma locomotiva com patas de aranha, assim, gigante, uma coisa medonha. caralho, mano. É uma proposta muito diferente. Pena que o gameplay em si não é tão diferente e único quanto a proposta É uma proposta diferente, mas não é inédita. Você sabe, né? que você enfrenta, do jeito que você enfrenta nesse jogo, eu não Do conheço jeito outro. que você enfrenta um trem, Ah, você tá falando do Final Fantasy VI? exato. Não, é Suplex diferente. no trem fantasma. É, não. Eu gosto do fato de ter ele como Summon Guardian Force no Final Fantasy VIII. Maravilhoso, maravilhoso. Não, só você, viu, Romulo? Mas, cara, aqui, assim, você enfrenta ele em outro trenzinho também. Então, essa ilha, existem alguns sobreviventes lá. Você faz favor para essas pessoas a troco de sucata para você evoluir o seu trenzinho, para você conseguir bater de frente com o Charles. Era tipo uma luta de mechas, só que de trem.
Isso, basicamente é isso. E assim, você realmente precisa fazer esses favores pros moradores da ilha, porque senão você não consegue bater de frente com ele. E o objetivo é meio que encontrar 3 ovos espalhados pela ilha, estão em minas, escondidos, para você chamar, colocar num determinado lugar da ilha, num altar que seja, e chamar a atenção do Charles para você bater de frente com ele. Então assim, é um jogo bem direto e reto, mas cara, quando você tá tipo andando fora do trem, longe dele pra realizar algum objetivo, por exemplo, conversou com a bruxa da ilha lá, ela pede pra você ir atrás de uma carcaça de um bicho num pântano e você ouve o tchu tchu tchu. Cara, vou te falar um negócio. Você corre até o teu trenzinho, assim, como se não houvesse amanhã, assim. É aquela coisa que não passa nem Wi-Fi, e etc, e etc. Recomendo, Tio Charles, disponível apenas no Steam. Não é tão barato assim, custa 60 pilas, né? Mas eu acho que quem gosta de terror e vai atrás dessas coisas bizarras, é hora de dar lá o chablau, o dinheirinho, sabe? Cara, tem que apostar mesmo e, porra, eu fiquei interessadíssimo, hein? Como eu falei, se eu não fosse um bosta, Ah lá, eu, não diga jo- isso. eu jogaria, mas, porra, velho, no PC pra mim é difícil, é difícil. Mas eu fiquei feliz dele rodar bem no meu PC, que é um notebook de 4 anos de idade aí e tal. Especialmente nas horas mais intensas, assim, que o trenzinho tá super perto de você e destruindo o seu trem, você tá lá com lança-chamas, sabe, tacando fogo, e aí você pega e bota uma metralhadora e tal. Ele rodou bem no meu notebook, cara, fiquei feliz. E esse é o que eu recomendaria, é o meu preferido dessa leva desse podcast aqui, porque os outros dois eu gostei de médio para baixo. Tem um jogo chamado Do Not Open, que ele vai bem na linha que tem sido assim uma recorrente em jogo recente, especialmente indie, né, que são esses jogos de escape room. E esse aqui ele é um jogo prometido para ser lançado em VR, no PlayStation VR 2, logo mais, né, que vai ser lançado o acessório, que eu ainda não decidi se eu vou comprar ou não, cara. Apesar de ter Resident Evil Village no VR no dia 1, né, de graça para quem já tem o jogo. Eu acho que só isso já é um grande motivo para ter esse negócio. Acho que só quem jogou Resident Evil 7 no VR concorda comigo nessa. E é isso, cara. Você joga com um camarada, um doutor ali, que recebe um telefonema, recebe uma casa de herança. Sabe aquelas propostas lá, aquelas sinopses bem básicas de uma tia distante que você não vê desde a infância, que falece, se suicida na real. E você herda a casa dela, ela deixou de herança para você a casa. E aí tem um corte disso pra, tipo, ele meio que discutindo com a esposa, que ele trabalha mais do que tudo, e, tipo, antes que seja tarde demais, você vai perder tua família, a filhinha dele e tal. E aí mostra ele na casa como se ele tivesse sido enforcado. Ele cai dessa forca Eita. e ele acorda num lugar, assim, todo decrépito, destruído, como se fosse quartinhos de fundo de uma casa. E aí começa o jogo de escape room. Você tem um cronômetro, você tem um tempo pra resolver esse quebra-cabeça. E você tem que resolver de 2 a 3 quebra-cabeças nesse tempo. E se você começa a errar muito, do tipo, você vai na tentativa e erro, aparece a monstruosidade pra te matar, pra te caçar. Tá, porra. Então, além do tempo, você tem tentativas. E o interessante, nunca é o mesmo quebra-cabeça, cara. Então, são quebra-cabeças criados de forma que é a mesma proposta, mas a forma como você resolve é diferente. Então, por exemplo, você tem um número de cadeado, nunca vai ser o mesmo número, entendeu? E eu Entendi. achei isso bem admirável, cara. Eles criaram uma dinâmica de roguelike aí que pro terror funciona muito bem e dá um valor replay gigante pro jogo. Então, tipo, você morre e volta, morre e volta, morre e volta. Você sabe o que você tem que fazer e como, mas você ainda precisa pensar ali direitinho, tipo, a sua filha deixa uns bilhetinhos, porque vocês gostavam de observar quadros, pinturas e criar histórias para essas pinturas, e nessas pinturas tem ali de forma escondida um número. Você precisa prestar atenção nisso para encontrar esses números e em que ordem você coloca no cadeado. Ou então tem uma mais elaborada lá que são aqueles diagramas como se fosse um jogo da velha matemático. Sei. Que na horizontal é soma, na vertical é multiplicação, e aí você tem que pensar e colocar ali de acordo com Ah, o não, eu pensei calendário. que era tipo um sudoku, mas não é, é outra coisa. Não, não, não. E funciona, cara, nessa coisa cíclica de morte. É claro que se você quiser desligar o recurso de escape room, você consegue. Você consegue, tipo, transformar o jogo em algo sem graça. Só pra resolver o quebra-cabeça, sem essa parte tensa da criatura monstruosa atrás de você, etc.
fica muito sem graça, mas existe essa opção. E, tipo, Interessante. é interessante. Disponível no PC e no PlayStation. PlayStation? Você disse PlayStation, PlayStation? sim. Do Not Open, de uma produtora chamada Perpetual Games. Perpetual. E pra fechar, um jogo francês. Primeiro jogo da produtora Elsewhere Experience, que inclusive o cabeça desse jogo trabalhou no primeiro Dishonored. Ele era funcionário da Arcane. Esse jogo está sendo feito há muitos anos, chama Broken Pieces. Esse disponível em todas as plataformas, inclusive com texto em PTBR, o que é importante porque esse jogo, a história é importante, ele tem quebra-cabeças difíceis. Você precisa estar bem ali em cima, especialmente de um Walkman que você anda, um toca-fita que você anda. Você vai encontrando. Isso passa nos anos 90, né? Numa cidadezinha costeira da França. Que todo mundo desaparece, menos a Elise, que é a moça que a gente controla. Sim. Inclusive o noivo dela. E ela tá atrás de descobrir o que aconteceu nessa cidade. Tipo, como assim todo mundo desapareceu, menos eu, e por que eu fiquei aqui, e o que eu posso fazer? Então é um jogo de muita investigação e de. Né, que diabos está acontecendo? E quem são essas assombrações que aparecem? Assim, vou te falar, Romulo, é um jogo que quer ter tudo, sabe? Quer ser tudo, quer ter muitas coisas e ele acaba sendo Mas, uma maçaroca, assim. mas funciona, porque às vezes tem Não, jogo. não Não, funciona né? não. Entendi. Infelizmente acabou sendo uma decepção. Foi um martírio terminar esse jogo, cara, porque ele é daquele tipo de jogo meio adventure antigo, com os quebra-cabeças com assim, que vão além da dificuldade, cara. Você fica meio assim, sem paciência, acaba sendo cansativo, sabe? Entendi. Porque eu fiquei um tanto triste, assim, no final das contas, porque eu quis gostar muito do jogo. Esse jogo me lembrou a fase áurea da Infogrames, lembra? É, sim. Pois é, ele me lembrou um Alone in the Dark perdido, assim, um capítulo perdido de Alone in the Dark, assim, da época áurea da Infogrames, sabe, um negócio esquisito, tipo Alone in the Dark 3, ou Alone in the Dark New Nightmare, assim. Então não sei se eu recomendaria, não. Ele tá disponível em todas as plataformas, no Steam custa R$ 73,99, ou seja, não é lá... É só pra quem é muito, muito aficionado mesmo, assim, sabe? Mas uma coisa legal é que ele é em terceira pessoa. Então dá pra você colocar a câmera fixa, dá pra você colocar mudar a perspectiva de câmera, dá pra você entrar em primeira pessoa pra ver as coisas mais de perto, então dá pra você jogar com esse tipo de coisa. E ela tem um poder, cara, um amuleto, que é muito esquisito isso. Ela já começa com esse negócio. Que você consegue, por exemplo, fazer chover. E tem uma vantagem você fazer chover? Total, você precisa disso pra resolver quebra-cabeças, ou então muda o Ah, ambiente. então, mas esses artefatos Deus Ex Machina aí, eu acho que atrapalha bastante. Ah, cara, olha, é um jogo esquisito pra caceta, assim, viu? No final das contas. Tipo, quando essas criaturas aparecem, o combate é meio desengonçado. Pra você ter noção, tem ciclo de tempo, de dia. Você precisa voltar pra dormir, porque você tem lá a sua casa, onde você precisa dormir, passar a noite ali na tua cama e tal. E você vai pros lugares, você vai pro porto, você vai, tipo, pra uma igreja, você vai pra uma região de montanha, você perde tempo nessa viagem. Então você não pode fazer muita coisa no mesmo dia. E aí, quando o tempo vai passando, a resolução vai complicando e os inimigos vão sendo mais intensos. E aí tem, inclusive, matéria-prima para você criar itens. Sabe, é uma maçaroca de coisa que infelizmente nem tudo funciona, mas Só falta você tem que ter uma hortinha para é, minerar minérios lá, pedra, só hortinha faltava. Ter que comer, ter que dormir. pescar. Eu ficaria pescando. Cara, eu fiquei tanto tempo pescando no jogo do Sonic novo. Você não tem noção, cara. Pô, Mas ó, tipo, primeiro jogo dos caras, bem desengonçado e tal, dá pra lapidar bem. Um final também que deixa muita coisa em aberto. Eu imagino que talvez o próximo jogo dos caras seja um Broken Pieces 2. E aí dá pra melhorar muito. Tem muito espaço pra evolução desse jogo em muitos sentidos. Mas é sempre legal jogar um jogo em francês, né? Você bota ali o idioma em francês, é tão maravilhoso. Eu acho. les langages d'amour, a língua do Damo. amor. É, meu. E ele tem, é claro, cultismo também, Ah, pra não, variar. não poderia deixar, Não né? poderia deixar. Tem que ter tudo e tem culto. Tem o culto ali por trás. Inclusive tem Sim. coisas referentes a atividades escusas do governo, relacionadas a uma base subterrânea, bem nas, Alienígenas. bem nas profundezas do oceano. Aí não vou falar. Aí não vou falar muita coisa. Tá. Mas é isso. Então fechamos aí com os nossos jogos do programa da vez. Sim.
E o que você acha, Romulo? A gente faz a pergunta agora ou depois? Depois. Senão o pessoal vai parar de ouvir alguns aí, meu. Melhor pra depois. É. Vamos falar dos livros. Você quer começar falando de um dos seus? Aí depois eu Ó, falo do meu? eu quero muito, assim, falar que é da série que a Dark Side sempre nos apoia aí, eu fico muito feliz, agradeço mais uma vez, né? E aqui essa aqui é quase da série Lady Killers lá, meu, porque se chama Veneno, o Anjo de Bremen, né? Que Uhum. é a história de É um quadrinho, né? é um quadrinho, é um quadrinho. Ele é todo feito em um carvão, sabe? É muito bonito o estilo dele. Graficamente, me pegou, porque ele é preto e branco, obviamente, feito com tons de carvão e conta a história. Na verdade, quem conta essa história é uma escritora muito famosa, né, alemã, que quando era jovem, foi pedido a ela que fosse até a cidade de Bremen para falar sobre a cidade, né? Ela era uma repórter jovem que viajava pelas cidades e falava sobre as cidades para ter como se fosse um guia de turismo, sabe? Fazer o que tem de bom na cidade e tal. E Uhum. quando ela chegou nessa cidade, acontece que tinha uma execução que estava para acontecer de uma senhora chamada Gottfried, que tinha matado e envenenado dezenas de pessoas, né? Com o veneno que eles chamam de veneno de rato. Ela usava veneno de rato Uhum. e matava as pessoas e ela estava presa e já ia ser executada. E ela ficou muito interessada nessa história, porque naquela época, em 1800 e pouco, posso estar falando besteira, mas acho que é 1800 e pouco, viu? É, era um machismo muito grande ali e tal. As mulheres eles não estavam acostumados com mulheres viajando para fazer trabalhos jornalísticos e tudo mais, ainda mais numa cidade pequena como Bremen. E ela foi muito hostilizada, assim, daquela maneira velada, né? Mas foi. E ela decidiu ir atrás da história do porquê que essa mulher estava sendo executada. E essa mulher, na verdade, cara, ela foi subestimada, porque muitas pessoas morreram da mesma maneira e todo mundo falava assim, não é a pessoa, é uma mulher não vai fazer isso, né? Uhum. Uhum. Entendeu? Então, depois de apurarem, verem que era ela presa, e essa escritora vai ter com ela e vai tentar entender o porquê, o motivo desses assassinatos, cara. E, ó, é uma história incrível para mim, fala muito sobre feminismo, entendeu? Uhum. Não é meu lugar de fala, assim, mas o que a gente conhece, a gente pode conversar com mulheres que entendem sobre o feminismo, que estudam que são catedráticas do feminismo. Eu percebi isso e que, na verdade, a sociedade fez com que aquelas mulheres tivessem certos tipos de atitudes, assim. E é muito interessante. Ele tem um começo, meio e fim bem, bem, bem distinto, assim, né? O começo é ela velha, Uhum. já escritora, né? Bem e ela tá de passagem por Bremen. E aí ela lembra e conversa com alguém lá no trem, né? Sobre, eu já tive aqui em Bremen e foi a escritora, né? E aí Uhum. ela conta a história. E aí no fim, ela termina a história e ela continua. E ela vai ver como é que tá a cidade de Bremen, no entanto, e ver que na verdade as coisas não estão tão mudadas como ela pensou que Pesado, hein? poderia estar. É muito bom, Pesado, cara. hein? Muito bom. Veneno é de Pierre Matter e Barbara Yellen, né? Aqui da Uhum. Dark Side, o Anjo de Bremen, né? O anjo. Aí você fala assim, porra, o anjo, né? Você tá o anjo da morte, né? Uhum. Fudido, assim. Gostei muito, obrigado, Dark Side aí. Muito bom. Muito bom. Ó, tô pensando aqui. Falo ou Agora não fala, falo? agora vai, agora Vou? fala. Agora vai. Agora vai. Ó, a pergunta é a seguinte: você tem que responder lá no youtube.com/masquehorror. A primeira pessoa que responder corretamente leva Palavras, Magias de Serpentes e o bookplate autografado tanto pelo Alan Moore quanto pelo Ed Campbell.
Com quantos anos o maior quadrinista da história da humanidade, que é o Alan Moore, na nossa opinião, na minha opinião, eu acho que o Romulo concorda comigo nessa. Não, eu tenho New Game, mas né? Não, na minha opinião, o Alan Moore é, assim, Meu Deus, tá a bom. ser superado. Com quantos anos o Alan Moore se autoproclamou mago? Primeira pessoa que responder isso corretamente leva Palavras, Magias e Serpentes, que a gente vai falar um pouco agora. Esse é um livro barra quadrinho, barra ensaio, barra entrevista, barra das coisas mais bizarras e difíceis que eu já li. Porque o Alan Moore, quando ele se declarou mago, ele fez uma série de performances, teatro, com música, uma coisa bem louca, assim, poesia, uma coisa que foi única, eventos únicos na vida dele, na vida de quem acompanhou, na vida de quem fez parte, na vida de quem testemunhou. Uma das pessoas que testemunhou tudo isso foi o Ed Campbell, que ele é um desenhista, e ele desenhou o Do Inferno. Foi aí que eles se aproximaram. O Do Inferno é um projeto assim que levou muitos anos para ser concluído, um projeto muito complexo. Se você já leu, dá para ter assim uma noção de como deve ter sido difícil escrever aquilo. E tem muitos artigos, dá para se aprofundar muito no processo criativo de produção do Inferno. Que basicamente é a visão do Alan Moore sobre Jack o Estripador, né? Isso, mas tem muita historicidade, ele tem um valor histórico muito pontual, assim como tudo que ele faz, né? Tudo que ele faz tem uma pesquisa muito ferrenha, seja algo mais super-heróico, seja algo mais histórico, algo mais fantasioso. Qualquer coisa que o Alan Moore faz, na minha opinião, é um negócio assim. É muito profundo, cara. É profundo a ponto. Numa profundidade que só ele alcança, na minha opinião, né? No meu ponto de vista. O Alan Moore mudou minha vida, ele é um escritor que mudou minha vida, assim, no sentido de. Porra, mas quadrinho é isso, sabe? É um É, negócio bem louco, assim. Quando eu me deparei com o Watchmen quando eu era moleque, foi um negócio sem volta. sim. E isso veio antes do Sandman, o Sandman veio depois. É claro que, né, pra mim, na minha percepção. Então, o Ed Campbell, ele testemunhou algumas dessas performances. Então a gente tem desenhos disso. Então, assim, é um tipo de livro ilustrado, é uma coisa muito difícil de entender. Eu li aquilo, uma das performances se chama Membrana Fetal, e a outra se chama Serpentes e Escadas. E na sequência tem uma entrevista do Ed Campbell. E na sequência tem uma entrevista do Ed Campbell com o Alan Moore, meio que explorando mais esse lance da magia, né? Da escolha, de como foi esse processo, de como ele se descobriu mago, do porquê da escolha dele, de que caminho ele trilhou, sabe? É muito interessante. Eu, conforme ia lendo a história em quadrinho, eu ia lendo a entrevista, porque elas se completam assim. Mas de novo, eu acho que eu não tenho bagagem suficiente sobre a temática para entender de forma plena aquilo. Então foi um negócio assim mais interpretativo da minha parte do que de fato Entendi. entender o que estava ali, entendeu? Sabe? É É muito tipo difícil, você cara. lê agora com a bagagem que você tem, aí você estuda 20 anos de ocultismo, magia, e aí depois você volta e lê e é algo completamente diferente. Não, eu anotei uma biografia de pelo menos 10 obras que ele cita. É fudido, Eu acho que se cara. eu ler pelo menos uma delas, eu acho que eu consigo compreender mais, sabe? É esse o nível, assim. E dá pra ter uma noção, é muito raro entrevista com o Alan Moore. O Alan Moore é um ermitão, cara. Tipo, ele é anti-tecnologia, ele é anti muita coisa. Eu admiro muito os pontos de vista do cara, assim. Ele é muito importante, né? Então, assim, uma entrevista desse cara, assim, publicada em uma edição tão luxuosa e maravilhosa, como de costume em tudo que a Darkseid faz, né? É Sim. um artigo de luxo, é um negócio de colecionador, é uma relíquia, é um negócio que tem que ter, assim. Se você é fã do Alan Moore, tem que ter. É disso que eu digo. E aí, assim, o seu nível de envolvimento, de interpretação, de entendimento do Membrana Fetal, Serpentes e Escadas, eu até gostaria de conversar a respeito com o pessoal que já leu, que pretende ler, porque é o tipo de coisa que eu não tive com quem conversar. Na real, eu emprestei pro meu tio, né? O meu tio ele também tem um vasto conhecimento de alquimia e né, ele leu muito sobre isso, estudou muito sobre isso. Eu acho que o entendimento dele para isso vai ser outro. E aí ele vai poder conversar comigo e me explicar muitas coisas, creio eu, Dividir, né? sabe? Dividir o ponto de vista dele com, você, com o seu, né? Pera aí, Rômulo. Tem que esperar que a Vanessa saiu e chegou e a Bisteca fica nessa situação aí. Parece que tá matando a cachorra.
Ai, tadinha. É Ela fica, assim. não, ela é muito escandalosa. Cara, a Salsicha é um cachorrinho muito cheio de energia, É, ansioso, é. por isso que eu sou mais um cat person, assim. Ah, eu sou os dois, cara. Eu agora não consigo mais dizer. Bom, acho que parou. Vamos lá. Então, assim, é aquela mistura de um traço muito característico do Ed Campbell. Eu só conhecia ele pelo Do Inferno, mas o Do Inferno é uma daquelas obras, aquelas bitela lá que fica com você por meses e anos a fio, né? Sim. E aquela coisa cabeçuda do Alan Moore, que é ele mesmo lá. Ou seja, tem o desenho dele lá. Ele declamando uma poesia, por exemplo, com uma música do lado. E aí as viagens também que o próprio Ed Campbell faz da interpretação dele de tudo que é mostrado. De uma história de vida de trás pra frente, sabe? A pessoa que já, tipo, tem o Alan Moore ali no leito de morte com a mãe dele, e vai tendo a regressão dessa pessoa. Uma coisa meio árvore da vida, sabe? Caralho. É pesado, cara, é pesado. E aí nessa entrevista também tem várias fotos do Alan Moore com amigos, com companheiros, companheiras, Certeza que tem amigas. uma dele com o Gaiman. Certeza. Aí deixo mais em aberto, assim. Mas, cara, eu nunca vi nada tão íntimo do Alan Moore, assim. Eu me Ele senti não se ele mais abre, né? Ele próximo. não se abre naturalmente. É, Ele não é um popstar, né? Vamos dizer de assim. jeito nenhum, de jeito Ele nenhum. é, Eu ele é, admiro ele é, demais essa ele é a postura dele. antítese do popstar, né? A última declaração polêmica dele foi que é muito preocupante um mundo onde tem mais adulto do que criança em fila de filme de super-herói. Ele fala essas coisas, cara, e isso é pra pegar Meu fogo o irmão, negócio, isso sabe? aí acabou de. Nossa, eu tô Não é arrepiado. pesado isso? É Não, e tá pesado, cara. certo, não tá errado, tá Aí o certo. criador de V de Vingança fala um negócio desse, o criador do Constantine fala um negócio desse, o criador do Monstro do Monstro do Pântano, Pântano, isso, cara. o do Watchmen, do Piada Mortal. Qual que é a melhor história já escrita na história do Batman? Me diz. É Ó, fácil cara, responder. tem É isso. a Piada Mortal e o Asilo Arkham, cara. Então, tipo, melhor, né? Porque é É, sempre pesado. Então, assim, é isso que você vai ganhar caso você responda corretamente lá. A primeira pessoa que responda é nossa, essa cara. edição Você com a assinatura do mestre lá, vai do ganhar mestre Mago. conhecimento, meu irmão. É. Conhecimento. Ou minha irmã, né? Eu tô falando meu irmão, Abrir mas portas e janelas aí, é exatamente. Exatamente. isso aí, cara. E qual que é o teu próximo? O teu Meu próximo próximo livro volume? também, que foi enviado também pela Dark Side numa edição deluxe, aqui é um Casos de Família, da Ilana Kazoy, que escreveu Serial Killers, né? Que é uma escritora brasileira, uma trivia aqui, prima do Boris Kazoy. É mesmo? Elas são primos. E ela é uma escritora, ela é uma criminóloga. Então, assim, desde os primeiros livros dela, ela fala sobre serial killers, né? Ela já demonstra esse interesse sobre a mente humana, principalmente a mente do criminoso, de uma maneira, não de uma maneira a glamourizar isso aí, mas de uma maneira a tentar entender e tentar, de uma maneira jornalística, A formação dela é jornalismo, né? sim, de uma maneira jornalística, é, sabe, passar a informação de uma maneira sem glamour nenhum, Não, eu mas gosto como o texto dela, né? é É muito bem. detalhado. Ela é uma, Mas é super acessível, sabe? Não é uma sim, coisa sim, sim, cabeçuda, né? sim. Ela escreve porque assim, ela também tem, ela é muito amiga da Glória Pérez, né? Que a gente sabe do caso da Daniela Pérez, dos anos 90 lá, que foi assassinada pelo outro cara, que era um ator lá, que contracenava com ela e tal. Então ela tem uma maneira muito, como você disse, muito acessível. Então não é uma coisa cabeçuda, acadêmica. Então você acaba. Qualquer pessoa que pegar um livro da Ilana Kazoy, a pessoa vai devorar o livro, porque ela vai começar e ela vai se sentir acolhida pelo texto Exatamente. e tem um nível de detalhes e um nível assim, por exemplo, esse texto, são dois livros em um, né? O Caso Uhum. de Família, o primeiro é o Arquivos Richthofen, que fala sobre a história do assassinato do casal Richthofen E vai pela sair filme filha. novo, né, Romulo? Não sei, saiu, Vai. saiu, teve um que saiu que a gente falou, que A gente inclusive foi falou, muito. foram os dois ao mesmo tempo, aquela é, tranqueira lá. Vai sair mais, cara. Vai ter mais filme disso aí, você acredita? não estava sabendo, não. Pois é. E pela Susana von Richthofen, né, que hoje em dia está na igreja, né, se entregou
Adeus, então, puta merda, deixa eu ficar quieto. É, o E Bandido da Luz Vermelha não foi tipo isso também? foi. O Bandido Luz Vermelha, Pedrinho Matador, todo mundo, assim, todo mundo, os Chico caras que Estrela assim, também, o Maníaco do Parque, não teve isso Maníaco também? do Parque, entendeu? Isso aí, Inclusive ele tá então, vivo ainda, não tá não? tá, tá. Chico Estrela, né? Isso. Mas É isso mesmo, ó, escapou, vai hein? sair filme, vai sair mais um filme, cara, do Ele caso escapou Susana porque, von porque Richthofen. o Maníaco do Parque, ele ia cair no mesmo pavilhão do Pedrinho Matador e o Pedrinho Matador tava doido pra pegar ele, viu? Não, Você sabe que, escapou, cara. cara, na época do Maníaco do Parque eu era criança, eu tinha muito pesadelo com ele. Porque só se falava dele, só se falava disso, tinha muito retrato falado dele. Inclusive eu lembro de ver retrato falado dele em poste, em parede, assim, sabe, na rua. Sim, sim, na rua. E isso, Tinha, cara, tinha. tá registrado na minha mente de uma maneira que eu tive muito pesadelo quando criança, com essa caceta aí. Cara, uma coisa muito rápida. Na época, eu já trabalhava, eu trabalhava com instalação de internet de banda larga, né? Speed da telefônica, Que na época. loucura. Entendeu? E aí a gente ia instalar na casa dos assinantes e a gente Uhum. levava, tinha os modems, né? A gente levava o modem lá e tinha um modem que a marca do modem era Parks. E aí a gente tinha Não. um notebookzinho nosso lá, tal, não sei o quê. E uma vez a gente tava almoçando e o cara tava no notebook dele, um outro técnico. Quando ele viu, a gente olhou assim, o que tinha de putaria Não. cara, era umas putaria, mulher pelada com. Aí o apelido do cara virou maníaco do Parks. Ai, Cara, caralho. desculpa, gente, Ô, mas é. notícias populares, você não Oh, falando nisso, cara, eu queria fazer. Se eu posso fazer um jabazinho aqui? faça? Então, eu tava procurando esses dias, eu gosto muito do jornalismo marginal, assim, né? Do jornalismo gonzo, né? Gonzo, mas é um É, gonzo mesmo. e aí, então, eu tava procurando no Instagram alguma coisa sobre o Notícias Populares, o final do jornal Notícias Populares, lá dos anos 70 até 90, e não achei porcaria nenhuma. Eu falei, meu, como que não tem uma conta do Instagram com as manchetes de Notícias Populares? Aí Pois é. eu peguei, eu comecei a procurar e comecei a juntar um monte, assim, peguei mais de 500, sabe? E fiz um acervozinho e tô postando lá. Instagram é arroba NP, que Notícias Populares, né? NP da depressão, da depressal, né? Que não tem Em acento, tá? homenagem ao grande camarada Fabrício lá do 16 bits da depressão, dos meus perfis favoritos, como eu gosto daquele cara e como eu gosto do 16 bits da Exatamente. Então, depressão. assim, ó, NP da depressão, sigam lá no Instagram, lá é uma conta que começou hoje e tá aí já, meu, já tem uns 100 caras já curtindo já e tá legal. Tá legal. Eu sempre vou postar lá as coisinhas. Eu tô na fila, eu tô lá, eu tô lá. Tá, pô. Tô lá Comentem com lá. o meu jornal enrolado naquela. Sabe aquele papel cor-de-rosa, De tipo. carne, do De açougue carne? É tipo, antigo. exatamente, tipo papel higiênico primavera, O assim. Notícias Populares, os caras falaram que você espremia saia sangue, né, meu? De tanto, né? Pesado, pesado. Inclusive a Ilana é dessa época do Notícias Populares também, né? E, Será que ela escrevia lá? Ela tinha artigo cara, lá? não ficaria assustado se não, viu? Né? Não me Foi surpreenderia. estagiária no Notícias Populares, imagine? Porra, velho. E é aqui, então, e é o primeiro livro fala dos arquivos Stoffen, e ela passou acho que 8 anos escrevendo esse livro, cara. Sabe, é um Rapaz, trabalho de muita dedicação, muito detalhismo, muito sangue frio, de muita paciência, né? Porque eu com lembro que certeza. ela estava terminando de escrever e aí os caras iam a julgamento. E aí ela falou, não, vou esperar mais um pouco, entendeu? Então ela tá com coisa pronta já para sair, mas ela quer entregar o trabalho completo pro leitor, né? Impressionante. E o segundo livro que vem, que são dois livros em um só, né? É o Arquivos Nardoni, né? Que a gente sabe já o que aconteceu com a família Nardoni, lá, a Isabela Nardoni, é, o, o, o que aconteceu com a criança que foi, né, jogada Cara, a vida real é muito foda, né, cara? É horroroso, é É pesadíssimo. muito pesado, cara. A gente fala assim, pô, você tá assistindo um cinema extremo francês, foda-se, tá ligado? A vida, Exatamente. a vida real é pior, tá ligado? Aí você fala. Isso, e é outra coisa. E nesse caso é pior ainda pra mim, porque fala sobre uma criança, né, gente? Sabe? Não sei se tem nível de pior ou melhor, mas, porra, quando tem criança, bichinho e veinho, pra mim é foda. Com certeza. Então eu queria agradecer a Darkside aqui e recomendar muito o detalhismo da Ilana Casoy aí.
e como que eu vou dizer, quando uma pessoa, a dedicação Com certeza. dela, jornalística, para casos importantíssimos do cenário criminal brasileiro aí. É isso. E aqui continue forte a parceria com o grande Rafael Pontes. Sim, do Bom Dia Verônica, né? Porque apesar de eu não ter gostado, né, Para finalizar esse nosso especial de volta, né, o primeiro de 2023, e para celebrar essa sexta-feira 13, eu particularmente sempre assisto um filme do Jason na sexta-feira 13, desde que eu consigo me lembrar, é tipo obrigatório. E também dizer que, eventualmente, aqui no decorrer dos podcasts, em 2023, a gente vai fazer um especial aí de sexta-feira 13, até porque são 20 anos de Fred vs Jason logo mais. Mas eu queria saber, Romulo, qual que é o seu sexta-feira 13 favorito de todos os filmes? E assim, vai ter sexta-feira 13 novo esse ano. A24, papai. A 24 é produzindo junto com o Peacock uma série de TV chamada Crystal Lake. Ou seja, o Jason saiu daquele imbróglio judicial que tá há muito tempo sem fazer nada. Já são aí mais de 10 anos do último filme do Jason, que é o remake de Sexta-feira 13, né, no cinema. Eu tenho quase certeza, é 2012 aquele, né? Não, cara, é 2009. É mais de 20 anos. O remake é de 2009. Ou seja, tá na hora da volta do Jason, cara. Tá, pô. O Jason, ele tá nos anais do terror Mesmo mundial aí, sem cara. nada, tipo, teve o jogo do Jason no meio do caminho aí, mas né, não teve filme, não teve Teve o Jason no Mortal Kombat. Isso, a gente não teve. Ele continua muito em alta, a gente não teve nada assim, né, de filme e tal. Mas ele continua sendo talvez o mascarado mais popular, cara, eu diria. Eu diria que ele é o mais popular. E esse ano a gente vai ter a volta do Exorcista, vai ter volta do próprio Evil Dead, vai ter novo Sobrenatural, vai ter novos Jogos Mortais, tem o boato aí que vai ter novo Premonição, e vai ter a série do Jason, cara. A série do Crystal Lake, sexta-feira 13. Fico sempre com medo quando falam que é série de origem. Sempre fico meio assim. É o tipo 0, né? O capítulo 0. Mas tem muito para explorar ali da mãe do Jason, da Pamela Voorhees. Se for origem, tem que falar da Pamela, né? Mas eu acho que vai ser origem tipo o Jason criança no acampamento, sabe? Vai mostrar isso, mostrar como ele era, o que aconteceu, a relação dele com a mãe. Que nem o Rob Zombie fez com o Halloween. O Halloween. É que uma série tem sempre muito mais tempo para desenvolver as coisas, né? Então, não sei. Mas, desculpa aí, Romulo, eu te fiz a pergunta e já falei esse monte de coisa. Não, falou esse monte de coisa necessária, né? Porque, porra, uma série da A24 aí, da Peacock, sobre o Jason, porra, velho. Né? Eu tô bem ansioso. Assim como eu tô ansioso, eu tô muito ansioso também pra série do Last of Us, Romulo, que estreia agora. Eu tô ansioso por Exorcista. Mano, eu tô muito louco que vou fazer logo uma tatuagem. A série, a gente vai falar da série do Last of Us, hein? A gente vai falar. A HBO lança um episódio por semana, né? Então todo domingo aí se não me engano, são 9 episódios. Fiquei bem broxado quando eu fiquei sabendo que não vai ter os esporos, os cordíceps não se reproduzem por esporos nessa série. Como não? O showman lá da série falou que não funcionaria na TV, esse tipo de coisa. Eu achei ridículo, eu achei patético eles abrirem mão disso. Nossa, fiquei chateado, cara. Pra mim até agora tava dando tudo certo, tava tudo bonitinho. Uma puta pesquisa foda que os caras fizeram, porque pra quem não tá familiarizado, The Last of Us não é um filme, não é um jogo de zumbi, saca? Não são zumbis. Eles têm comportamentos, às vezes zumbi, mas não é um zumbi. É um vírus que existe na natureza. Não é vírus, cara. É um vírus, é um esporo, né? É um esporo de. O vírus é um ser vivo. Não é um organismo, tá entre o que é puro cadeia de carbono e de fato um organismo. É um organismo meio que simbionte. Ele precisa de um organismo vivo para existir. É fudido, então. Já fungo, ele é um ecossistema, ele é um ser vivo. Mas você já viu o documentário de como funciona? As formigas, muito próprio. Pega no cérebro e ela vai andando para o lugar mais alto, onde ela pode chegar, onde ela pode ter o sol ali, e lá ela morre e o fungo ele se propaga
naquela área. Então não é um vírus, E é cai nas outras formiguinhas embaixo. Cara, é fudido isso aí. É um outro ser vivo e o esporo é o meio de reprodução do fungo. E tirar isso, cara, eu vou te falar, é muito broxante. É tipo. Sabe no Walking Dead, tipo, que tem aquele lance que, independentemente de como você morre, você se torna zumbi? É o diferente. Tipo, tipo tirar isso. Você não precisa ser mordido por zumbi. Você morreu, você virou um cadáver, você não é. Abrir mão de um pilar ali, de algo preceito realmente sagrado. É triste, mas ainda assim, né? Puta elenco, puta produção, vamos assistir, vamos ver qual triste. é que é. Agora eu não sabia disso, não. E falaremos sobre. Sim. Vamos deixar terminar pra gente falar. Tipo, olha a volta que a gente deu, eu só queria saber o seu filme do Jason favorito. Eu já falei aqui uma vez, vou repetir. Qual que é? Sem ser redundante. Eu lembro. Sim, é sexta-feira 13, parte 6, Jason Lives. Jason vive. Bom, cara. E aí, mano, é muito bom. Eu gosto daquela cena, eu já falei. Esse é meu terceiro favorito. Falei, inclusive, da cena no início, né, que James Bond? Que o Tommy vai... isso aí, que te dá logo uma facãozada, o sangue desce. Mas é o Tommy já, aquela criança, que já não é mais criança, que já é um jovem adulto, dando uma de Dr. Frankenstein ali, né? Completamente traumatizado. E falou assim, não, mano, o cara não... Eu tenho que ter certeza que o cara tá morto, Vai lá, abre o caixão, tá tudo bem. Ô, Max, tá tudo bem. Não ia acontecer mais. O Jason tem até uma lápidezinha meia boca ali, né? Jason Voorhees, né? Então, escrito ali. Cara, ele abre lá, vai, pega um teco de portão, começa a chover, ele enfia o teco de portão no peito. Ele pega o teco de portão porque ele ia atacar fogo e começa a chover e apaga o fogo, né? Que faria. Nossa, cara. E aí, cara, é muito engraçado. Chega a ser engraçado, porque, porra, e aí ele vê que o Jason levanta, mata o amigo dele, né? E ele sai correndo pra pedir ajuda, tal. Chega na delegacia, os caras prendem ele, no outro dia vão ver. Tá, o coveiro bêbado passa, né? Eu não vou ficar. Eu não vou ficar esse B.O. Eu vou cumprir esse bagulho, eu vou deixar esse negócio aberto, não. Aí ele chega lá com o delegado, tá túmulo tudo cobertinho, né? Porra, mano, ele é tirado como louco, né, assim, eu gosto desse, é meu terceiro favorito. O meu favorito é o que leva a esse. Afinal de contas, o parte 4, capítulo final, né? O parte 4, pensa. Ele é meu favorito, cara. Vai sempre ser. Tem o Tommy Jarvis criancinha, né? Vivido pelo grande Corey Feldman. Inclusive foi o Corey Feldman que disse ano passado, né? Que o Jason tinha sido resolvido judicialmente, os problemas e tal. Eu amo de paixão o 4, cara. Pra mim, assim, é um dos trabalhos mais primorosos da carreira do Tom Savini, que maquiou o Jason lá no primeiro Sexta-feira 13, né? Fez a cena final. Vou falar uma coisa pra você, ó. O Corey Feldman, cara, ele, nos anos 80 ali, ele era a cara dos filmes de jovens, né, cara? Ele era foda, né? É lógico, Goonies, O Garotos Perdidos, esse. Que pai, ele era foda. Ele era. Com droga aí e tal, mas, pô, ele tá vivão, né? Tá vivão. Tá. E quem sabe ele não apareça nessa série, quem sabe ele não apareça em algum novo produto associado ao Jason, seria uma ótima homenagem linda, hein? Porque assim, o Tommy Jarvis, cara, é o único personagem da franquia Sexta-feira 13 que vai pra algum lugar, que tem um pouco de desenvolvimento. Porque o resto morre, né? Que o Jason não morre, não só isso, ele mata o Jason, né? A criança mete a faca na cabeça do Jason e tem uma das cenas mais grotescas de maquiagem mais incrível da franquia, que é quando justamente o Jason cai e a faca entra no crânio ali, no lóbulo esquerdo, se eu não me engano, e faz aquela cicatriz. Na verdade, a cicatriz vem do machado que ele leva no final do Sexta-feira 13, parte 3, né? Que fica na máscara e tal. Sim. É muito bom, é muito icônico. Tem o Jason que corre, tem o Jason com a unha preta comprida, o Jason extremamente... Sabe quem tem nesse filme, cara? Um ator que eu gosto, que é o Crispin Glover. Pô, que fez Ratos, né? Não, ele fez o... Não é Ratos, porra. É o... Caralho, você me fez esquecer o nome desse filme. É Willard. Ele é o pai do Martin McFly, caralho. E ele ele tá num dos episódios do Gabinete de Curiosidades do Del Toro, né? Ele é o Pickman. Ele tem uma cara de doente mental. Eu adoro ele, cara. Eu adoro. Nossa, velho. E é um dos primeiros filmes dele, ele faz uma dança toda esquisita ali pra dançar com a menininha lá e tal. E ele é dos moleques que vai passar o final de semana em Crystal Lake lá e morre de uma maneira maravilhosa. Cara, é filme do Jason, você é jovem, adoro, exatamente.
O Jason é o falo ambulante, assim, né? Não sei, Ele é a não, DST com pernas e máscara de e rock. facão. É isso. Mas conta pra gente aí o seu filme do Jason favorito, que se você costuma assistir Sexta-feira 13, na Sexta-feira 13, ou se só eu que sou demente de fazer um negócio desse. Não, E, cara, pô, é bonita, uma bonito. ótima. Mas e se tem 2 sexta-feira, 3 no ano? Como é que você Eu faz? assisto 2 filmes do Jason, ué. Toda Pô, Sexta-feira 13 eu vejo um filme do Jason. A Vanessa tem escolhido. Deixa aqui um beijo pra minha digníssima também. você Mas, qual que ó, tá. Não, eu quero saber qual que você vai assistir hoje. eu já assisti. Vou assistir ou já assisti? Eu não sei. E qual? Provavelmente o 3, que eu tô com saudade e gosto muito também. Qual? O 3 é o meu segundo favorito, inclusive. O 2 é que ele não tem máscara ainda, né? Que tá com aquele saco É branco na cabeça, né? Uma corda. macacão, É, camisa fudido. xadrez, ele tem cabelão. Lembra? Ele é cabeludo. Mas é isso, o primeiro Gente Morta do ano. Chegando ao fim, muito obrigado a todos que chegaram até aqui com a gente. Espero que vocês voltem nos próximos programas, que vocês nos acompanhem no decorrer de todo o ano. Fico muito feliz a gente estar aqui, terceira temporada. E espero que a gente fique aqui por muitos outros anos e muitas outras temporadas. E é isso aí, valeu, tchau! Beijo para todos vocês. Feliz ano novo.